a vida das pessoas, porque os Estados governam populações e as populações são um motivo primordial da vida das sociedades. Portanto, nós estamos a falar da vida de pessoas, de famílias. E esta medida que o Executivo acaba de tomar é um tiro no próprio pé, é uma medida completamente errada, porque esta é uma medida que vem, por um lado, terminar com a pouca coesão social que o país já tinha, ou seja, estrangula uma classe média emergente, condiciona de maneira muito difícil a vida das populações. Nós vamos ter um ano muito difícil porque estamos a conduzir o país para o precipício. De vez em quando dá-nos a sensação que os revus estão no governo, porque parece que são os governantes que criam a instabilidade, que criam condições propícias a manifestações, a convulsões sociais. Esta medida é uma medida em todos os aspectos desastrosa. Seria bom que o Executivo repensasse esta medida. E porquê? Em primeiro lugar, é uma falácia, é um equívoco grande pensar que a subvenção dos combustíveis vai resolver o problema da coesão social. Ou seja, nós acabamos com a subvenção aos combustíveis, vamos imediatamente ter aumentos significativos na qualidade dos serviços de saúde, de educação. Não é verdade. O nosso problema aqui é que nós temos que sustentar, financiar as famílias angolanas. A família angolana perdeu o poder de compra no último ano, mercê não só da crise do petróleo, mas sobretudo por causa da má governação. Porque nós acordamos um dia em 2014 e disseram-nos de repente que, olha, vem aí momentos difíceis. E depois, em 2015, o país já não tem dinheiro. Quando o país teve quase mais de 10 anos depois da paz, em que foi um dos países que mais cresceu no mundo e que devia ter reservas financeiras, económicas, que pudessem sustentar o país para essas crises que estamos a viver agora. E, portanto, esta medida é uma medida completamente errada, porque isto vai aumentar. Só para pensarmos nos preços, naqueles que se chamam os índices dos preços do consumidor. Vai aumentar a água, vai aumentar a luz, vai aumentar a habitação, vai aumentar os táxis, vai aumentar o transporte público e vai estrangular a vida das pessoas, vai criar uma insatisfação muito grande na população e uma instabilidade emocional nas famílias. Por que é que nós temos que fazer aqui? Nós não podemos ter uma governação que coloque as famílias em xeque. As próprias empresas, vamos pensar numa pequena, o Walter deu um exemplo concreto de como é que funciona a subvenção. Vamos pensar numa pequena empresa no nosso país que vive, porque nós não temos suficiência energética, porque qualquer medida de redução das subvenções implica que o país tem que ter produção regular e distribuição de energia, porque o país vive de geradores, as famílias, as empresas vivem de geradores e, portanto, o combustível, a energia desempenha um papel primordial na atividade econômica. Se nós não temos energia e nós aumentamos o preço dos combustíveis, como é que nós vamos falar em diversificação econômica? Como é que nós vamos falar em investimento privado? Como é que as pessoas vão investir? Como é que um pequeno agricultor, um pequeno empresário vai investir se ele precisa de um gerador? Ele vai preferir despedir pessoas e manter o gerador. E, portanto, nós vamos ter um problema de desemprego, um problema quer dizer, esta é uma daquelas medidas que lembra o diabo, porque cria impopularidade do próprio Executivo e faz mais. Nós estamos com essas medidas a criar um esvaziamento do modelo representativo de participação política, ou seja, as pessoas começam a deixar de acreditar nas instituições do Estado e, ao invés de, através das instituições, as pessoas poderem participar na vida pública, as pessoas deixam de acreditar nas instituições. Isso o que é que faz? Já vou terminar. Faz com que as pessoas começam a se rebelar. Por isso é que nós vamos ter, por exemplo, nas próximas semanas, com o aumento do preço dos transportes, dos chamados táxis, que lá está o problema. Nós não temos transportes públicos. O país, para ter uma medida dessa natureza, tinha que ter transportes públicos, porque quem sustenta a mobilidade nacional são os privados que vivem dos combustíveis e têm no lucro, porque o privado não tem a responsabilidade de fazer a responsabilidade social. O privado quer ganhar dinheiro, quer ter lucros. E o Estado não tem transportes públicos. Como é que esta população, que já vive com salários muito baixos, com salários miseráveis, com dificuldades gritantes,
vai poder sustentar uma medida dessa. Era bom, porque o nosso executivo tem que ouvir as populações, mas não é ouvir de escutar em alguns foros, ouvir com olhos de ouvir, com ouvidos de ouvir. E essa audição faz com que qualquer inquérito que se faça à população vai perceber que esta é daquelas medidas que não interessa a ninguém. Nós vamos ter aqui conflitos sociais que não interessam.